Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao segundo episódio da segunda temporada do podcast Leva para Terapia. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora e acompanhe todo o nosso conteúdo. Neurotípica ou neurodivergente? Que tipo de pessoa é você? Você sabia que a cada 36 pessoas, uma é autista? E que muitas vezes o autista chega aos consultórios com depressão e ansiedade, mas na verdade ele não foi diagnosticado com autismo. Então hoje nós vamos conversar sobre autismo, mas não o autismo infantil, e sim o autismo em adultos. E nós temos aqui hoje a honra de receber a Patrícia, que ela é uma autista, ela é advogada, graduanda em psicologia, professora de inglês e criadora de conteúdo. Não é isso, Patrícia? Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. E vamos começar, né, Eduardo? Você tem uma pergunta para fazer para ela? Com certeza, muitas perguntas, né? O tema é muito amplo. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. E eu gostaria de começar com uma pergunta que eu acho que para você tem uma importância, né? Como que foi para você descobrir o autismo na idade que você tem, tardiamente? Olha, foi um mix de sentimentos, né? A primeira vez que eu li o laudo, ali, tal como está, como autista de nível de suporte 1, eu me senti aliviada, né? Um grande alívio, porque tudo que eu passei durante a vida inteira tinha, de fato, uma explicação, porque você tá, assim, uma explicação para o seu sofrimento é desesperador, né? Então, por ter encontrado uma resposta, eu me senti aliviada. Mas também é um mix de sentimentos que eu senti porque você tem que fazer um luto da pessoa que você achava que você era, e da pessoa que você acreditava que você seria no futuro, né? Sabendo de todas as suas limitações, que não é qualquer coisa que você vai conseguir fazer como qualquer neurotípico, né, faria. Então, você passa por esse processo de luto, vamos dizer assim, né? E aí você acaba enterrando a pessoa que você achava que seria, e isso dá um pouco de angústia, né? Depois, com o tempo, né, esse sentimento melhora, e aí você começa a voltar para terapias, né? O que é que eu posso fazer agora para finalmente tratar o que sempre me incomodou. E assim, o que te levou a procurar, né, um médico para ter esse diagnóstico? Olha, todas as dificuldades desde criança. Se eu puder elencar as dificuldades aqui, era uma falta de atenção e de foco muito grande que me atrapalhava na aula, né? Para você ter uma ideia, quando as professoras falavam, né? Eu acredito que isso seja por causa do problema sensorial, tá? No meio do discurso da aula, parecia que elas estavam falando outra língua. Parecia que não era mais português, porque tinha o barulho das crianças em volta, né, dos outros alunos, tinha ela falando, tinha alguém puxando a carteira de um lado para o outro, aqueles barulhos se confundiam tanto que eu não conseguia, parecia que estava com algum problema auditivo, na verdade, de captar claramente a mensagem que ela passava. Isso me causou muito problema na escola. Tanto a falta da capacidade de organização, né, porque o autismo muitas vezes ele vem com uma disfunção executiva, né, e quando você tem a disfunção executiva comprometida, você perde um pouco dessa capacidade de organizar, de planejar, né, de ali organizar o seu tempo, de manejar tudo isso, e para uma criança isso se torna muito pesado. Né? Se alguns adultos, até neurotípicos, já têm dificuldades com isso, imagina para uma criança autista que nem sequer se dá conta do seu diagnóstico. E ainda mais na geração que nós vivíamos, né? A nossa geração é diferente da geração de hoje, que tem mais conhecimento, que tem mais acesso às informações, que as escolas, na verdade, supostamente são mais preparadas, né? Na nossa geração, imagina você chegar para sua mãe e falar de todas essas dificuldades, como que de repente ela encararia, né? Exatamente, sempre foi encarado como se fosse um estereótipo de uma garota preguiçosa, que não se importa muito com os estudos, né? Frescura. Com frescura também. Todos esses estigmas, né, a gente vai carregando. E conforme o passar, né, da vida, isso só foi piorando, não foi algo que se foi melhorando, né? Então, eu tive dificuldades em empregos, fora as dificuldades de relações sociais, né? E é uma coisa que é difícil de alguém entender quando você tem um nível de suporte 1 e principalmente quando você foi diagnosticado na vida adulta, né?
Porque quando você pega uma pessoa aí de 30, 35 anos que acabou de ser diagnosticado, ela já aprendeu um comportamento ao longo da vida, né, mesmo que de uma forma forçada, a se comportar de uma maneira neurotípica. Mas mesmo assim, eu sentia que tudo isso não era natural em mim. Eu precisava de uma explicação do porquê eu era, na minha cabeça, quebrado, tão disfuncional, né, entre aspas, ante outras pessoas, né, neurotípicas. E diz uma coisa pra gente, Patrícia, como é que foi essa tua jornada de diagnóstico? Você procurou um psiquiatra, um neurologista? Porque, assim, hoje existem especialistas, né, para diagnosticar autismo, mas nem todo mundo tem acesso a essa informação. E muitas vezes o próprio psiquiatra não diagnostica, né, de uma forma correta, né? Ele fala, não, você não tem autismo, é outra coisa, vai tomar um antidepressivo, né, um ansiolítico. Então, como é que foi essa tua jornada? Você foi em quais especialistas? Quanto tempo demorou para que você pudesse ter esse diagnóstico? Olha, fazendo uma piada aqui, demorou-se 35 anos. A vida toda. A vida toda, praticamente. Porque a minha família tem me levado a profissionais e eu sempre procurava profissionais também para entender o que acontecia comigo. Eu sempre ganhava diversos outros diagnósticos. Já fui diagnosticada como tenho transtorno do humor, transtorno bipolar, como transtorno de personalidade borderline, como uma distimia, que é um tipo de depressão que você vai carregando, né, levando a vida inteira, mas nunca vinha o diagnóstico de autismo, até porque naquela época, né, os critérios de diagnósticos, e até hoje, ainda é muito baseado nas características masculinas, né? Tanto que a gente se vê muito, principalmente no mês do autismo, a utilização da cor azul, simbolizando que os meninos sofrem mais de autismo, né? E até hoje esses critérios não levam em consideração o jeito feminino. Porque há diferenças cerebrais entre homens e mulheres, né? E as mulheres, elas são mais adaptativas. Então, elas conseguem camuflar mais, elas conseguem se socializar mais, elas conseguem copiar, né, o comportamento neurotípico. E elas passam despercebidas, assim, a vida inteira, ganhando outros diagnósticos, né? Sendo invalidadas por médicos que acham, não, você está olhando no olho, você está se comunicando bem, nunca que você vai ser autista, né? Já puxando lá aquelas características masculinas, que está até um pouco, eu acho que ultrapassado, porque se você vê bem, pelo que eu soube, a primeira pessoa a ser diagnosticada com autismo hoje tem 89 anos, é um tempo muito curto para você ter tantos avanços assim, né? Ainda está se construindo isso. E também me parece que quando você fala do autismo nível 1, as pessoas não dão tanta importância, né? Não dão mesmo. Como assim, ai, nossa, é tipo 1, não tem muito reflexo, né? Como que você enxerga isso? É um pouco revoltante até, porque as pessoas, elas veem um autismo como se fosse uma linha, né? Aqui está o leve, aqui está o moderado e aqui está o dito grave. Severo. Quando que, na verdade, é um espectro, né? Isso está mais para uma roda, né, do que para uma linha. Então, cada um vai ter certas dificuldades em maior grau ou em menor grau, né? E os autistas, eles podem transitar os níveis de suporte. Isso que está faltando muita orientação para os médicos, né? Os especialistas sabem disso, mas a maioria da classe médica não se dá conta disso. Para eles, os níveis de suporte são fixos, o que não são, né? Eu posso ser nível 1 para me comunicar, para me socializar, mas eu posso ser nível 2 para cuidar de mim mesma, das minhas necessidades básicas, que eu sinto muita dificuldade com isso. E eu posso ser nível 3 no controle emocional, porque quando eu tenho crises, meu descontrole emocional é enorme, que se iguala até uma crise de nível 3. Então, a gente fica dançando entre esses níveis de suporte que não são fixos, né? Porque a interpretação que se tem é que ou você é severo ou você é leve. E que vai Mas é ser muito sempre interessante assim. o que você está dizendo, porque Muito. na verdade é uma roda, dependendo do movimento você tá para um nível ou para o outro, né? Exatamente. Então, as pessoas erroneamente acham que tudo que a gente sente é muito leve, quando que na verdade não é, né? O sofrimento interno, o sofrimento psíquico, emocional e a necessidade de se encaixar em fazer masking o tempo inteiro, né? Que esgota a nossa atividade mental. O cérebro trabalha muito para fazer todas essas coisas, né? A gente fica num nível de exaustão que se torna quase incapacitante. Por isso mesmo que, se não me falha a memória, 85% dos autistas hoje estão desempregados.
Porque, além de ter a sobrecarga sensorial, ainda vai ter um masking que você vai ter que fazer o dia inteiro. Você vai ter que fingir, colocar um personagem de neurotípico que vai te fazer se esgotar, sugar a sua energia, né? E ainda fora as dificuldades normais aí que a gente enfrenta com a disfunção executiva. Muito interessante. E você acha que, então, os médicos e especialistas, eles deveriam estudar mais, né, para tentar ajudar mais, porque, assim, o suporte 1 acaba sendo mais invalidado, porém, se os médicos estudarem mais sobre isso, eles vão poder dar um suporte melhor para quem procura, né? Sem dúvida. Então, você, nesse caso, você acredita que está faltando um pouco mais de vontade, talvez? Está faltando, eu acho que especialistas em adultos, em autismo em adultos. Porque os médicos, os especialistas, né, eles são mais voltados hoje para crianças. Né? Então, você vê uma série de terapias aí para crianças que você, adulto, foi diagnosticado tardiamente, você não tem muito o que fazer. Né? Psicoterapia e algum remédio. Não tem mais muito o que fazer. E a maioria, ele trata o diagnóstico como se ele estivesse olhando para uma criança. Então, ele vai no DSM-5, tica lá, os seus sintomas, as suas características, né? E como se estivesse olhando para uma criança, sem considerar que até a pessoa chegar naquele momento para ele, ela já passou por diversas situações, diversas modulagens no próprio comportamento, porque a sociedade, ela cobra da gente, né? Você perde amigos porque você falou determinada coisa que não deveria, ou você é enganado porque você não captou uma dica social, uma pista social ali no momento. Você vai aprendendo na prática, né? E aí, quando você chega no consultório, ele acha que ele tem aquele olhar, né, voltado para uma criança, desconsiderando tudo isso. Né? Então, está faltando especialistas em autistas adultos. Qual foi a maior dificuldade? Assim? Qual é a maior dificuldade para você? É socialização? É uma questão de organização, planejamento? O que te incomoda mais? O que você acha que, dentro de um senso comum, é o que mais chama a atenção no autismo adulto? Autismo adulto, se eu fosse dizer o que mais me incomoda, seria a socialização. Isso incomoda bastante, porque a gente tem que mascarar a todo momento e você se sente num personagem como se você não pudesse ser você mesma o tempo inteiro. Isso incomoda muito, né? E por mais que você tente ser mais íntimo das pessoas, aquela conexão é difícil de você encontrar quando você não está sendo você mesmo. Né? Então, você acaba perdendo, não é natural, se isolando, né? Não é natural, você acaba ficando um pouco excluído. Isso incomoda bastante. Porém, a disfunção executiva no autismo quanto o TDAH, que eu também tenho TDAH, eu diria que incomoda bastante o meio profissional, né? Porque você vai ter que ter todo aquele comportamento neurotípico, você vai ter que ter todas as suas funções executivas preservadas, de organização, manejo do tempo, e tudo isso que a gente faz quando trabalha, né? Isso atrapalha a parte profissional. Então, a disfunção executiva e o TDAH tá mais para atrapalhar, na minha visão, tá? A parte profissional e o autismo, a parte social. Entendi, essa é a maior dificuldade que você conta. Você está estudando hoje psicologia, né? Você é formado em Direito e hoje você está estudando psicologia. Por que você foi para a área da psicologia? Você acredita que possa vir a ajudar as pessoas? Olha, eu gostaria muito, né, de fazer uma especialização no futuro, terminando a faculdade, e trabalhar como neuropsicóloga, para justamente também ajudar pessoas a terem o diagnóstico tardio, né? Então, eu tenho essa pretensão de tratar autistas adultos, né? E pessoas neurodivergentes no geral. Depois que eu descobri o meu diagnóstico, eu desenvolvi o que a gente chama de hiperfoco, né? Em autismo. Então, para mim, trabalhar com esse tema, falar com esse tema, é prazeroso por estar dentro do meu hiperfoco, né? E por ter essa capacidade de entender o que um autista adulto ele está passando, né, visto por dentro, né, sendo eu autista, eu acho que vou me sentir muito bem ajudando eles nessa parte. E como eu disse no começo, né, o autista não diagnosticado,
ele tende a ter crises de ansiedade, né? Por justamente tentar se encaixar nessa normalidade, né? Você já passou por isso, Patrícia? Muito, muito. Eu tenho ansiedade, né, também junto. E a ansiedade, ela bate sempre muito forte, porque todas as minhas relações sociais, né, não importa quantas vezes eu vá para a faculdade ou quantas vezes eu vá trabalhar no mesmo local, eu me sinto sempre em uma entrevista de emprego. Imagina você presa numa entrevista de emprego a vida toda. Se policiando, Se né? policiando o seu comportamento, como você respira, como você sorri, como você fala, se você sorri agora, se você olha no olho tanto tempo, se você não olha no olho, se tá ruim não olhar no olho tanto tempo. Então você tá o tempo inteiro fazendo esse personagem como se estivesse preso numa eterna entrevista de trabalho que não termina. E isso causa ansiedade, né? Então, antes de sair de casa, a maioria dos autistas fazem um diálogo mental enorme do que iriam perguntar, do que você iria responder, se determinada situação acontecesse, o que você faria, é um ensaio constante. É exaustivo, né? E isso de tentar sempre antecipar a situação para saber o que fazer causa muita ansiedade. Mas você tem visto uma diferença hoje de comportamento social? Porque hoje a gente consegue entender mais, né? De várias vertentes, né? A questão da sexualidade, ela é vista de uma forma diferente. A questão da criança com TDAH ou com autismo, as pessoas estão mais tolerantes, até porque elas têm mais informações. Você sente esse acolhimento ou esse olhar de naturalidade, ou você ainda você se sente julgada a todo momento? Olha, agora que eu estou retornando para a faculdade com o meu diagnóstico, né, sabendo que eu tenho autismo, eu percebo um acolhimento maior nas pessoas mais jovens, né? Nas pessoas mais velhas, eu ainda percebo essa rigidez de que tudo é besteira, de que tudo é manha, de que é frescura, é um comportamento mimado e que é falta de trabalho, é falta de passar necessidade na vida. É a moda, né? É a moda que Entende? Que as pessoas olham como uma moda, né? As pessoas mais velhas olham isso como sendo uma moda, né? Então, a informação hoje, né, está disponível para a gente. Eu, há alguns anos atrás, se eu fosse pensar se eu seria autista ou não, jamais passaria que eu teria alguma coisa na minha cabeça, porque para mim, assim como para eles, autismo era só do nível de suporte 3, né? Um autista que tem muita dificuldade na comunicação, que muitas vezes possui deficiência intelectual. Então, estereotipado. Era essa a imagem que eu tinha, né, de autista. Então, se não fosse graças à internet, a essa bomba de informações que a gente está tendo hoje, eu jamais suspeitaria que eu poderia ter alguma coisa e jamais teria ido procurar um diagnóstico. E, na verdade, muitas pessoas acabam acreditando que podem virar autistas, né? Isso é interessante a gente entender que existem características que estão presentes desde a infância, né? E muitas vezes não foram olhadas, não foram acolhidas, né? Você percebeu isso na sua vida inteira? Características que você já tinha na infância e que, como você disse, elas foram aumentando, né, as dificuldades com a idade adulta, porque os compromissos, as responsabilidades vão aumentando, né? Sim. Todas as características, eu diria, que eu tenho hoje, eu já enfrentava ali na infância com uma dificuldade, uma certa dificuldade, né? Então, a questão da interação social com coleguinhas na escola era uma coisa que não conseguia me dar bem com eles, eles não conseguiam me dar bem comigo, a nossa comunicação era diferente, né? Nas brincadeiras, ou quando eu monopolizava a brincadeira, não estava entendendo muito aquela interação social, né? Uhum. Ou eu queria mudar a brincadeira para uma brincadeira que eu gostava, então sempre teve essa divergência, assim, social, mesmo na infância, né? Em situações próprias de criança, né? E fora os problemas sensoriais, eu me lembro que eu tinha muita crise, principalmente quando eu saía com a minha mãe, né? E a minha mãe, ela sempre trabalhou muito, então ela sempre foi muito ocupada, então sempre quando ela tinha que sair, finalmente de casa para fazer alguma coisa, era para fazer alguma coisa voltada para adulto, para ela. Então eu vou no shopping comprar uma roupa para mim, vamos junto. Ou eu vou resolver tal problema e eu vou junto. Uhum. E eu tinha crises horríveis, né? Por causa da sobrecarga sensorial. Então, me lembro de ter crise de choro, de desespero, gritava, fazia o que chamam, né, de birra, né, de manha.
Mas, na verdade, hoje eu entendo que eu estava incomodada com barulho, eu estava incomodada com as pessoas, eu estava assustada porque eu estava num local que eu não conhecia, né? Não era rotina, Não né? era rotina. Então, sempre quando eu saía com ela, tinha um show, assim, entre aspas, vamos dizer, que na verdade eram crises autistas. E hoje, assim, fatidicamente, a tua mãe não sabia lidar com aquela situação naquele momento. Não mesmo. Hoje, com o teu diagnóstico, qual é o olhar dela? Faz sentido para ela muitas coisas, mas eu acho que assim como eu tive que passar por um processo de luto de quem eu achava que eu era, eu acho que isso também é válido para ela. Eu acho que ela também, como é recente, né? Foi em 2022 que eu fui diagnosticada, eu acho que ela ainda está tentando também, né? Aceitar, né? Se desfazer daquela imagem de filha neurotípica que ela tinha certeza, né? Então, é um processo que está lento, né, para ela aceitar, mas aos poucos eu percebo que ela está moldando algumas coisas, né, prestando mais atenção na minha seletividade alimentar, e aos pouquinhos eu acho que a gente chega na aceitação completa, se Deus quiser. E a questão do preconceito, né, que você colocou há pouco, né, as mulheres autistas, né, elas têm 3 vezes mais chances de sofrerem abuso, né? Sim. 90% das mulheres autistas já sofreram algum tipo de abuso, né? Justamente porque elas acreditam muito, elas são mais ingênuas, né? Elas não percebem aquela maldade, né, que a pessoa neurotípica já percebe. Você já lidou com isso em algum momento, Patrícia? Com certeza. E eu já fui uma vítima também. Isso o número é altíssimo, né? Uhum. A nossa incapacidade, muitas vezes, de prestar atenção em pistas sociais, ela é fraca, né? E principalmente quando você é um autista diagnosticado tardiamente, que passou a vida inteira sendo excluído sem saber o porquê, quando você encontra uma pessoa que te dá uma confiança, que parece ser amigável com você, né? Você fica meio assim sonhando, poxa vida, exatamente, né? E aí você meio que afasta aquelas dúvidas, não consegue enxergar aquelas pistas sociais que já normalmente você não iria pegar essas pistas, né? Mas assim, é ludibriado, né? Menos ainda. Enganado, né? Exatamente. Então, é uma falta de malícia, né? Que acontece muitas vezes que fazem as mulheres serem vítimas de abusos. A mulher normalmente, as neurotípicas já sofrem, né? As autistas é muito maior, né? O número. Mas, infelizmente, eu acho que isso está mudando, né? Assim, a tendência é que isso melhore, mude, porque as pessoas hoje estão buscando mais informação, né? Então, a gente acredita que daqui, sei lá, alguns anos, né, Eduardo, isso vá melhorar, vai mudar, e a gente vai ter mais acolhimento, né? E esse mês, né, o mês de abril, é o mês internacional, né, do autismo, não é isso? E você tá com esse teu pingentinho que tem a ver, né, Sim. com esse quebra-cabeça. Quer falar um pouquinho sobre isso, Patrícia? Esse aqui é um colar de identificação, Isso. né, que as pessoas autistas usam. Tem uma certa divergência na comunidade autista de usar ou não usar o quebra-cabeça, né? Que dizem que esse símbolo do quebra-cabeça foi criado por uma instituição X que tinha mania de estereotipar, né, o autismo, e esse quebra-cabeça seria como uma peça ali que não se encaixa, como se o autista não fosse completo. Então, há uma crítica com isso. Alguns autistas preferem o símbolo, né, do infinito, representando o autismo, mas é o mais conhecido, né, para você deixar claro ali que você precisa de um certo apoio, né. Eu estou preferindo colocar esse. Não te incomoda? Não me incomoda. Não me incomoda essa questão, não. E assim, você acredita que, por exemplo, por parte do governo, falta um incentivo, um aporte de recursos para poder melhorar a condição dos autistas, principalmente aqueles que estão, de repente, que são de uma classe inferior, que não tem tanto acesso à informação, ou a bons neurologistas ou psiquiatras? Olha, falta sim. Eu diria que falta especialmente, como eu falei antes, para adultos autistas, porque a gente vê uma série de terapias voltadas para o público infantil, como a terapia ABA, tem até a terapia
para você se dar melhor com essa questão sensorial, terapia integrativa, né? E para adulto não tem, eu até achava que teria, né? Mas é raro você ver uma terapia ABA voltado para as necessidades dos adultos, né? Porque você não vai ensinar um adulto a sentar numa mesa comportadinho, a não se balançar tanto, a ficar ali quietinho, já aprendeu, já passou por esse processo todo, mas existem outros processos que seriam necessários, por exemplo, numa conversa, né? Um autista adulto sempre precisa, quase sempre, né? Precisaria disso. Quando é a hora que eu falo? Quando é a hora que eu paro de falar? Como eu interligo esse assunto com esse assunto para chegar onde eu quero? Para quem eu tenho que olhar a todo momento? E quando está em grupo, qual vai ser a minha vez de interromper um assunto para fazer uma observação? São coisas que fariam parte da terapia ABA, mas voltada para um público adulto. Tá faltando pensar nessa parte. Principalmente essas questões de trabalho, né, de socialização, onde você mesmo disse, a pessoa se perde muito. Às vezes ela perde a oportunidade de emprego justamente por não conseguir ter essa noção de planejamento, de prazos, não conseguir ser compreendida, né, pelo movimento corporativo. Exatamente. E uma coisa interessante, quando eu senti mais apoio profissional, era quando eu era estagiária. Porque as empresas e os profissionais oferecem para o estagiário o suporte que o autista adulto precisaria. Então, a partir do momento que eu parei de ser estagiária, eu não tinha meu diagnóstico, eu me senti, tá, e agora? Perdida. Né? Para o estagiário, você dá um suporte, né? Olha, qualquer dúvida me pergunta, não tem problema perguntar, você está aprendendo, é normal, tá certo que já não está mais aprendendo, você é um profissional, mas eles deixam as portas abertas, assim, sem críticas, para você perguntar, para você ser orientado, vem que você está conseguindo se planejar direitinho, deixa eu te ajudar para você ver se você entende. Aqui eles dão um certo suporte que seria necessário para um autista adulto, né? O que mais podemos falar? O que mais você acha que é importante a gente... Então, eu pensei em falar sobre 3 características, né, que você poderia falar sobre você, o que isso impacta mais na sua vida. Acho que você já falou, né? Eu falei? Não falou da questão mesmo da dificuldade de organizar, né, de se planejar. É verdade. Essa parte pega muito em mim, sempre falo dela. Tá, eu acho que a gente pode falar da pandemia, por exemplo, de repente, para o autista, a pandemia, nessa questão de ficar trabalhando em casa... Não tem nada a ver. Não, essa parte de trabalhar em casa foi ótima. Mas não mudou nada na questão que todo mundo ficou isolado, em casa, meio excluído, mas o autista adulto sempre passou a vida inteira assim. Em casa, ele não excluído, mudou, jogando seu videogame, fazendo uma coisinha ali, não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa, né? Aliás, a gente deu graças a Deus por não aparecerem visitas inesperadas, né? Porque por causa do Covid. É verdade. Então, mas de repente, a pandemia, ela até, de uma certa forma, ajudou o autista a ficar mais isolado, era o que ele queria, não sei se isso tem a ver. Não seria, como é que eu vou explicar? É confortável, né, a gente ficar isolado, é confortável, mas muitas vezes a gente tem que lidar com um sentimento de solidão, de exclusão social, e sempre um sentimento assim misto, né, porque ao mesmo tempo você quer socializar, você tem dificuldade. Ao mesmo tempo você evita aquilo por causa da dificuldade e você volta a sofrer de novo porque, poxa, não consegui, eu podia ter conseguido. É uma autocobrança muito grande, né? Quanto tempo a gente tem, João Pedro? Vai ter um podcast que é 2, nós já pedi para avisar que vai dar uma atrasadinha. Então, mas o nosso já foi mais ou menos uns... Tirando o tempo do comecinho, deve estar com uns 26. Normalmente é uns 40, né? Então, dá pra gente esticar mais uns 10 minutos. Eu falei pro Fábio que no máximo umas 12h30 eu saio daqui, mas se vocês quiserem ir até umas 12h15, 20. Tá bom, tá? Vamos só, de repente, ver... a gente já falou da questão da socialização, da questão da profissão... Diagnóstico tardio, das terapias, né, que poderiam ser mais voltadas para o adulto. O que você quer falar mais? Que a gente pergunte para você. Uma coisa que eu estou pensando aqui, por exemplo, hoje você participa de grupos,
por exemplo, de redes sociais que tem outros autistas, que vocês se conversam, para que você não se sinta, de repente, tão... Poxa, isso é interessante. Mas então, o problema... Até tem até um site, um aplicativo de relacionamento chamado Hike, né? Mas aí a questão é, quase ninguém lá conversa. Olha só, é inacreditável. Eu mando a mensagem, uma semana depois a pessoa responde. Aí você olha a mensagem, uma semana depois você responde. Não flui, não flui. Um mês É depois, inacreditável. A gente tá com problema de comunicação, já até no texto. Mas aí você fala, não, chega a ser engraçado, Não né? é Assim, engraçado. e é engraçado porque o TDAH, eu vejo muito disso, né? Porque eu te falei, o Vitor tem TDAH, e aí, assim, eu vejo muito, quando eu vejo as coisas do TikTok, é sempre estereotipando TDAH ou esquecido que esqueceu a chave, que fez essa tipo de brincadeira, o que não é feito tanto com o autismo, mas é o que você está falando, né? Todo mundo tem a mesma dificuldade, então, de repente, é normal você esquecer, porque o outro também está esquecendo. É verdade. Mas eu falo assim, por exemplo, hoje você tem um grupo, tem pessoas que, por exemplo, são mais afins a você? Você conheceu outros autistas, outras pessoas que estão na mesma situação? Eu tenho um grupo no WhatsApp, né, que foi feito por uma outra autista, e a gente se comunica lá, de vez em quando. Eu não sou tão boa para me comunicar em grupos assim, né, mas é legal ler as experiências que eles tiveram, né, às vezes eu joguei uma informação lá, porque eu estava fazendo uma psicoterapia, e a psicóloga tinha me jogado alguma questão lá que aquilo não seria propriamente do autismo, e eu perguntei para eles e todo mundo já respondeu prontamente, nossa, eu passo isso sempre. Então é legal essa interação. Então, de repente, podia perguntar... Sabe o que eu acho interessante também? Falar sobre autismo com TDAH, como acontece esse mix numa pessoa isso, só. combinado, Porque né? os autistas, eles, na maioria das vezes, né, a esmagadora maioria, na verdade, eles têm uma rigidez cognitiva muito grande, né? E muitos, eles não conseguem lidar com eventos, assim, inesperados, né? Uhum. E o TDAH, ele tem essa diversidade de gostar de novidade, Curioso. de gostar de curioso. surpresas, né? Nossa. Curioso. Conflito isso, hein? Isso fica muito conflituoso, essa relação. E o autista, ele gosta de fazer exatamente as mesmas coisas. Eu também tenho isso, né? Mas tem muitas vezes que o tédio que ocorre comigo é muito maior por causa do TDAH junto, que se mistura. Ah, então Entendi. eu vou fazer essa pergunta Faz para isso. ela. Aí depois a gente pode, assim, só para a gente ter uma linha, né, de raciocínio, de repente fazer essa pergunta do TDAH com combinar TDAH com autismo. Aí fala um pouco dessa questão de se você hoje participa de algum grupo, aí você pode falar, enfim, que participa, que tira as dúvidas, tal. Aí eu falo do teu trabalho no TikTok, vamos divulgar, né? A gente fala um pouco do trabalho do TikTok, você está fazendo trabalho no TikTok, como que é esse trabalho, aí você fala, você passa as informações, tal, entendeu? E também, eu acho que uma questão que a gente poderia formular é o quanto que as pessoas negam que podem ser autistas, né? E não procuram ajuda, né? Elas acham que o problema está nelas e não, eu tenho problema. Eu sou assim, eu né? sou assim, gente. Desde criança eu sou assim, que é mais fácil você carregar isso, né? Desde criança eu sou assim. Tá. Fechou. Aí a gente vai nessas 4 linhas aí. Tá, então eu vou... Então tá. E você, Patrícia, contou pra gente que você, além do autismo, você também tem o TDAH, né? Já veio um pacotinho, né? Já pegou aí outro Sim. pacotinho. E uma das características do autismo é essa coisa da rotina, né? De gostar de fazer tudo do mesmo jeito, sempre. Já o TDAH gosta de novidades, né? Gosta de desafios. Como que você lida com essas duas pontas aí? Pois é, muito contraditório, né? 81% dos autistas possuem TDAH como comorbidade, né? É uma grande parte. E a gente tem que lidar com esse sentimento de contradição a todo momento, né? Então, ao mesmo tempo, você quer sair, conhecer um ambiente novo, você quer se aventurar e conhecer pessoas novas, mas, ao mesmo momento, a parte do autismo não vai gostar da socialização, então você vai se sentir com ansiedade para poder sair de casa, para poder conhecer um local novo, para poder se aventurar em alguma coisa. E você fica o tempo inteiro lidando com esse
puxa daqui, Esse puxa conflito, dali, né? com esse conflito, né? Aí quando você sai, você atende o TDAH, vamos dizer assim, né? O seu autismo reclama, fala, eu falei que não era para sair, olha só a Olha vergonha só. que você passou, tá vendo? Você não se comportou tão bem. Aí quando você A atende o cobrança, né? autismo, lá vem o TDAH, então, mas então vai ficar aqui o tempo inteiro, sozinha, nossa, que tédio, que horror. Levanta dessa cadeira. Exatamente, é uma Uma contradição luta constante. constante, né, dessa contradição. E uma coisa é que os autistas que não possuem TDAH, eu tenho visto muitos relatos de que eles são muito organizados, né? Então, são aqueles tipos de pessoas que colocam as coisas num determinado local, sabem onde encontrar tudo, enfileira tudo. E quando você tem TDAH junto, né, isso não acontece, né? Então, eu já fui comparada, assim, com outros autistas, né? Poxa, mas aquele ali autista, ele é extremamente organizado, não pode nada sair do lugar. Como você pode ser autista se você é tão desorganizada? Assim, olha o seu quarto, que tem uma montanha de pilha de roupa até aqui, quase chegando ao teto. Então, é uma coisa característica de quem tem autismo com TDAH. Tanto que quando eu vi as características isoladas do autismo, não batia tanto, batia, mas ficava alguma coisa faltando ali. Quando eu via só do TDAH, também ficava parte do autismo faltando. Aí quando veio o diagnóstico que eu tenho autismo e TDAH, aí se encaixou tudo. Vincou. Interessante. Sim. E a questão dos grupos, né, Eduardo? Você faz hoje parte de algum grupo que vocês conversam, trocam experiências? Olha, eu tenho um canal no TikTok, lá a gente troca bastante experiência, assim, por meio dos vídeos, né? E também tem um grupo no WhatsApp, né, que uma autista, ela criou, e lá a gente vê relatos de outros autistas, né? Uma determinada vez eu tive uma dúvida sobre uma característica, e perguntei para eles, todos me responderam prontamente, né, que sentiam a mesma coisa. Então, a gente tem essa comunicação, ainda não é uma comunicação assim que acontece sempre, né, rotineiramente, porque a gente muitas vezes precisa do nosso tempo para se autorregular, passar um tempo sozinho, né, a gente precisa disso. Mas a gente tem sim esse grupo. E esse trabalho que você faz, por exemplo, nas redes sociais do TikTok é interessante, né? E acredito que possa ajudar muita gente, porque você conta um pouco da sua experiência, da questão do diagnóstico, do teu dia a dia, e de repente a pessoa está olhando e ela fala, opa, peraí, eu também tenho isso, né? Mas você acredita que ainda há pessoas que estão no processo de negação, que sabem das dificuldades, que desde a infância passam por todo esse tipo de demanda interna e mesmo assim negam, falam, não, eu não vou procurar, não quero saber. O que você vê no teu dia a dia em relação a esse assunto? Não acredito acredita que que sim. tenha, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, o autista é aquele que não interage, não fala, né? Eu não sou autista. E uma né? falta de informação nesse Isso, sentido, uma né? autonegação, né? Olha, muitos membros da minha família, né, autismo também é uma condição genética, que eles têm comportamentos bem similares, com características bem delimitadas ali do autismo. Mas eu vejo que ocorre essa negação, tanto por falta de informação, né, de achar que autismo tem um estereótipo ali, que se comporta de uma determinada maneira, assim, então um espectro, cada um desenvolve as características de uma forma diferenciada, né, tanto por falta de informação, quanto por não querer lidar com aquela situação internamente, né? Não, imagina, eu não tenho problema. Problema, entre aspas, né? Eu não sou neurodivergente. Eu acredito que isso ocorra bastante, sim. Pelo menos na minha família eu vejo isso acontecendo. Hoje você se sente, assim, liberta em relação a essa questão. Assim, passou esse prazo do luto, né? De deixar a Patrícia, que até então você conhecia, para entender uma nova Patrícia, mas hoje você lida bem com isso. Assim, quais são as suas perspectivas para um futuro, tanto pessoais quanto, na verdade, em relação ao autismo, né? Eu já lido com uma forma bem melhor, né? Além dessa comunicação que ocorre ocasionalmente com outros autistas, né? Que a gente tem um suporte, né, mútuo, você ainda consegue, depois do diagnóstico, né, fazer um plano que atenda às suas dificuldades, né? Então, não vou escolher qualquer carreira, porque aquela não vai dar, né? Eu vou ter que me expor muito socialmente ali, não vou suportar. Ou até planos, né, de longo prazo, né? Você já vai delimitando
a sua vida, né? Dali em diante, para caber nas suas características, para que não seja tão incômodo, assim. Entendi. Então, Patrícia, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente faz algumas perguntas, né, pro convidado. Então, a gente vai fazer com você. Fala sobre um sonho da Patrícia. Um sonho da Patrícia, poxa vida. Sonho mesmo. Diretora de cinema em Hollywood. É sonho. Ué, sonho tá Então, certo. vamos sonhar alto. Cinema é uma coisa que te agrada. Poxa, me agrada muito, né? Se não fosse o direito e a psicologia, eu teria ido, né, para cinema. Você vê, isso é bem TDAH, né? Esses vários, diversos interesses. Uma pergunta que eu faria para você é o que você mudaria hoje, se você pudesse mudar alguma coisa? Em mim? Em você, nas pessoas, no social. Que poderia mudar? O que eu mudaria nas pessoas? Eu acho que seria o preconceito mesmo, né? Esse estereótipo, esse capacitismo, né? Que existe muitas vezes das pessoas quererem determinar o que uma pessoa com deficiência pode ou não pode fazer. E se você sai do que elas determinaram, né? Ou você está com um autismo ali elevado, na opinião delas, grave, ou você está com ele muito leve, né? Então, eu acho que mudaria isso. Mudaria isso. Muito bem. Uma estação do ano para você? Acho que é outono. Outono. Não é tão frio a ponto de incomodar e você ter que ficar com um monte de roupa incomodando a pele. E não é tão calor, porque parece que eu vou ter um problema enorme no calor, né? Porque o suor escorrendo, a questão sensorial mesmo no calor fica muito incômoda pra gente. Sim. Então seria o outono, tá um tempo levinho. É a melhor estação. Eu também Sim. gosto do outono. É bom, né? Uma cor. Uma cor? Poxa, eu gosto bastante de rosa. Acho uma cor feminina, uma cor um pouquinho diferente. Não é todo mundo que tem coragem de usar em qualquer lugar, né? Acho uma cor interessante. Rosa eu sempre gostei. E um livro, Patrícia? Um livro. Olha, tem um livro que eu li muito interessante. O nome é O Dia do Coringa, escrito por Jostein Gaarder, que é do mesmo autor do Mundo de Sofia. E ele fala de uma forma muito tranquila sobre filosofia. É um conto infanto-juvenil, né? Eu já li há algum tempo atrás. Então, traz, né, questionamentos filosóficos de uma forma tranquila e misteriosa, com um enredo muito legal de cartas de baralho que tomam vidas, né? E tem a figura do Coringa que sempre indaga, né, o personagem principal sobre questões importantes, existenciais. Eu gostei bastante, mas eu diria um outro livro também, que se chama Unmasking Autism, da Devon Price, né? Ela é PhD, né? Nesses assuntos de autismo, de neurociência, e ela escreveu um livro muito interessante, que ela traz, assim, exatamente... Ela colocou um apunhado, né, de comportamentos que são usados como masking. Então, ela fala bastante sobre autismo em adultos, principalmente de autismo em mulheres. Então, é um livro bem interessante. Bacana. Estamos chegando ao final do nosso podcast, Razão do Tempo. Vou pedir para você deixar suas redes sociais. Mais uma vez, queria agradecer, né, a presença e o aceite do nosso convite de um tema tão importante, de tanta relevância social. Poxa, eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz de ter vindo e participado. Atualmente eu estou só com o TikTok, né? É lá que eu desenvolvo bastante os meus vídeos. E para quem tiver interesse, @gente.neurodivergente. Então a gente agradece a tua participação. Aqui tem uma lembrancinha para você, tá? Do nosso que lindo. podcast. Para adoçar a sua Muito vida. Bom, adoro chocolate. Que bom. Eu pensei, puxa, só falta ela não gostar de Não, deu chocolate, presente né? Sim. Então tá bom. Muito obrigada pela tua participação. A gente agradece. E leva para terapia, Eduardo? Leva para terapia. É isso aí. Estamos finalizando o segundo episódio da segunda temporada. E quem quer ver o conteúdo completo, se inscreve já no nosso canal. E até o próximo episódio.
Leva para terapia, Andréia? Eu levo, e você? Levo também.